Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para dessa vez trazermos um vídeo aqui um pouco mais didático para vocês, para que vocês se tornem apostadores de um nível mais alto no universo da NBA. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de quais são os tipos de franquias, times na NBA que são mais produtivos para a gente apostar, quais são os tipos de time nos quais nós podemos ser mais lucrativos dentro dessa temporada. Hoje a gente promete para vocês uma aula bem completa aqui, gratuita, mas se você quer ter acesso a outras aulas dessa forma, seja VIP do nosso canal, vai estar aqui na tela para vocês o nosso contato e mais do que isso, vocês também podem ser membro do canal clicando no botão que está aqui embaixo de Seja Membro por um valor simbólico, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo e você vai ter acesso a aulas e vídeos exclusivos. Mas ó, eu prometo que nessa aula de hoje aqui para vocês vão ter mais do que suficiente para triplicar a qualidade de análise de vocês, a não ser, claro, que vocês já estejam por dentro disso, porque nós do Sexta de Trade temos palpites diários aqui no YouTube e a gente já tá há anos aqui trazendo muito conteúdo especial para vocês, beleza? Mas chega de enrolação, bora estabelecer uma metinha de likes, meta de 200 likes para esse vídeo, para a gente poder trazer, desbloquear de forma gratuita para vocês, mais um vídeo onde a gente vai trazer um conteúdo para além das tips diárias aqui para vocês, sempre se baseando nos números e estatísticas. É assim que o Sexta de Trade ensina você a ser muito lucrativo no universo da NBA. Bom, pessoal, vamos começar aqui com a nossa explicação, tá? Eu costumo separar os times da NBA, temporada após temporada, em 3 blocos diferentes. Então a gente tem os times de topo, os times de meio e os times de base. Quais são os times que eu gosto de trabalhar? Os times de topo e principalmente os times de base. Os times do meio, os times que são do centro ali, geralmente eles são irregulares dentro de determinada categoria, então são os times mais imprevisíveis, ou seja, aqueles que a gente mais vai perder dinheiro. E aí você tá falando, Léo, mas calma, toda essa sua explicação é focada no quê? Em número de vitórias, em pontuação, em tipos de jogadas para um jogador pontuar bem, e é aí que entra a nossa análise aqui e que mostra para vocês como ela é bem ampla, tá? A gente está falando de tudo. Então, geralmente, a forma mais básica da gente separar esses 3 blocos é top 10, o do 20 ali, né? O do 11º ao 20º e também o 21º ao 30, tá? Então, nos blocos de 10 em 10, a gente tem aqui os times de topo. Então, quando a gente fala a respeito de qualidade ofensiva, por exemplo, nessa temporada 25-26, a gente tem como times de topo do 1 ao 10º. Rockets, 76ers, Denver Knicks, Lakers, OKC, Toronto Bulls, Bucks e Timberwolves, pelo menos no momento dessa gravação, em relação à eficiência ofensiva, tá? Por que trabalhar, né, analisar a eficiência ofensiva é melhor do que a gente avaliar a média de pontos por jogo de uma determinada equipe? Porque a eficiência ofensiva, ela iguala todas as franquias da NBA. Ele faz o cálculo ofensivo de quantos pontos você produz a cada 100 posses. Quando a gente vai para a média de pontos por jogo, a gente está falando ali de um número que costuma ser um pouco irreal, porque você pode ter um ataque muito eficiente, mas é um time que joga no ritmo mais devagar, gasta mais o relógio, aí ele vai ter, sei lá, uma média de 105 pontos por jogo, um ataque muito eficiente. E aí tem aqueles times que às vezes nem são tão eficientes assim, mas eles jogam num ritmo tão acelerado, gastam tão pouco relógio, que eles têm uma média de, sei lá, 115 pontos por jogo. Mas quando a gente vai olhar ali a eficiência deles a cada 100 posses de bola, igualando, né, colocando o mesmo número de posses de bola para os dois lados, aí a gente vai ver que vai ter uma inversão nesse gráfico, enfim. A gente pretende fazer um vídeo falando a respeito de offensive rating e defensive rating para vocês. Mas, falando aqui a respeito dos blocos, quais são os blocos que eu mais gosto de trabalhar? Como eu disse para vocês, os blocos de baixo são os principais. Então, a gente tem ali times no topo que eles são muito bons em determinada coisa. Só que essa qualidade, esse alto nível, ele pode variar um pouquinho. Enquanto que eles serem ruins em algo, não só vai variar um pouquinho menos, porque é muito mais fácil você ser ruim em algo do que você ser bom em algo, mas também muitos desses times que estão na parte de base, que eu disse para vocês que eu gosto de explorar, para falar a verdade, eles não só não conseguem ser bons, como quando eles forem vai ser um pouco mais esporádico, como também tem o fato de que tem muitos times que não querem ser bons, existem aquelas franquias que simplesmente querem tancar, beleza? Então, esses times aqui de baixo são os times mais interessantes pra gente explorar. Contra, a favor, a gente trabalha com os times de topo, mas geralmente eu gosto de explorar os times mais frágeis, como eu disse para vocês. Então, quais são os tipos de equipes que são mais interessantes da gente ir contra? Então a gente tem aqui os times que menos vencem. Por exemplo, se você gosta de trabalhar, de operar ali com vencedores, handicap negativo, por exemplo, os times mais interessantes da gente explorar são os times que estão na parte de baixo da tabela. Eu inverti aqui para vocês e a gente tem aqui Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Wizards, Dallas, Pelicans, Hornets,
Clippers, Memphis, enfim. Algumas franquias aqui que todo mundo já esperava que estivesse na parte de baixo, algumas que a gente tá surpreso, que deve melhorar durante a competição, mas a princípio é isso. Mas, acima de tudo, eu gosto de explorar defesas ruins. E é aqui que estão os times mais interessantes para você ser lucrativo na NBA. Todos os dias eu passo palpites aqui para vocês e no fim das contas eu tento trazer análise em cima de todos os jogos porque é algo que vocês me cobram e é fato. Às vezes você não consegue assistir um jogo, às vezes você se dá melhor com os jogos de um time e do outro não. Então eu tento ser o máximo amplo possível aqui para vocês, mas no fim, nas minhas apostas particulares, né, eu gosto de explorar esses times mais ruins. Então a gente tem aqui principalmente Nets, Wizards, Pelicans, nesse momento Timberwolves e Clippers, mas que eu acho que eles podem melhorar, então eu ignoro um pouquinho, tá? Kings, Hornets, Memphis, Phoenix Suns e 76ers são as piores defesas nesse momento da competição. Quais são aquelas defesas que eu tenho certeza que vão continuar sendo ruins até o final da temporada? Wizards, Nets, Pelicans, principalmente, tá? O Hornets eu acho que vai se manter ali embaixo e eu acho que a gente vai ter algumas exceções aqui, que são times que são defesas medianas, não necessariamente muito ruins, como por exemplo o Jazz, o Toronto Raptors, o Atlanta Hawks, o Indiana Pacers, mas são times que oferecem muitas oportunidades para a gente trabalhar com vários acima de jogador, de assistência, de pontuação, etc, né, considerando seus rivais, que são os times que têm uma defesa mediana, mas que jogam num ritmo alto. Dentre essas franquias que eu citei aqui para vocês, o Toronto Raptors é uma delas, o Bulls é uma delas, o Atlanta Hawks é quase um dos 10 times, que, como eu disse, se por um lado não são uma das 10 piores defesas, eles são uma defesa mediana, mas jogam num ritmo tão alto que eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Então, eu vou colocar na tela aqui para vocês os times que eu mais gosto de explorar. Depois da gente fazer uma leitura de o quão esses times são ruins, a gente precisa entender por que eles são ruins. Então, onde a gente costuma pesquisar? A gente costuma dar uma olhada no Team Rankings, e aí de forma bem genérica, tá? Porque eu tô tentando passar uma aula aqui para pessoas que ainda estão começando um pouquinho, a gente vai ter aqui que entender onde esses times mais sofrem, tá? Por fora ou por dentro, para a gente poder definir quais são os melhores jogadores para a gente apostar contra eles, quais são as melhores franquias para a gente apostar contra eles. Então, para poder observar aqui se o time sofre mais por fora ou por dentro, a gente vai no Team Rankings aqui e a gente observa se é um time muito vazado no território triplo. Então a gente tem aqui o Hornets, o Washington, o Brooklyn Nets e o Utah Jazz, por exemplo, aqui como alguns times que sofrem muitos pontos de 3 por jogo. E aí depois a gente vai para a questão do aproveitamento, porque às vezes esses times sofrem muitas bolas de 3 por jogo, porque eles defendem tão bem por dentro que os times arremessam muito por fora e aí acabam sofrendo muitas bolas de 3, mas não necessariamente eles têm um aproveitamento ruim em defender o perímetro. E aí a gente confere aqui no percentual de bolas permitidas. Aí o Brooklyn Nets é ainda pior, ou seja, não é só uma questão de comodidade arremessar o território triplo. De fato, eles são ruins. Um time aqui a gente tem como, por exemplo. Mas a gente também tem os times que sofrem um pouquinho mais por dentro. E também tem os times que sofrem tanto por dentro quanto por fora. É o caso do Brooklyn, que tá aqui no topo das duas categorias. Então a gente coloca aqui o Opponent Points in the Paint, que é no Paint, na zona pintada. Aí a gente pode conferir, né? Washington, Brooklyn Nets, mais uma vez figurando aqui entre os times mais vazados. Lembra aqueles times que eu falei para vocês ter uma defesa mediana, mas jogam no ritmo tão alto que é bom a gente apostar no over contra eles? Então, o Chicago Bulls é uma dessas. E aí a gente consegue entender aqui que o Chicago Bulls, entre os times que mais cedem bolas de 3 por jogo na liga, eles são o 7º que menos cede. Mas por que eles ainda são um time favorável? E a gente confere aqui justamente isso. É um time que sofre muito na zona pintada. E aí, beleza, a gente já tem um mapa aqui mais ou menos de quais são as defesas ruins pra gente explorar. A gente já sabe mais ou menos ali onde eles sofrem, se é por dentro ou por fora, porque observar só bolas de 3 por jogo sofridas, o percentual de bolas permitidas e também olhar no Paint é muito pouco. Agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar aqui defesa versus posição no Fantasy Pros. E a gente vai olhar outra coisa aqui no site oficial da NBA, tá? A gente vai aqui em duas categorias, Play Type e também no Opponent Shooting. No Playtype é um pouquinho mais complicado porque a gente precisa entender quais são os tipos de jogada, a maioria aqui tem um nome em inglês, mesmo que você coloque um tradutor, não vai ser tão bom assim a tradução, tá? Porque são palavras bem específicas do inglês aqui, porque ele vai ser bem literal, mas algumas jogadas que eu gosto de observar. Se você tem a Isolation, são jogadas de mano a mano. A gente tem aqui o Pick and Roll Ball Handler, que é aquela jogada que geralmente o armador vai chamar ali um pivô para fazer a parede, ele vai passar por essa parede, essa quebra e atacar a cesta. Geralmente é assim.
Tem o pick and roll man, aí ao contrário, é quando o pivô vem fazer a parede, ao invés do armador atacar a cesta para pontuar, ele vai passar para esse pivô, que depois de fazer a parede, ele vai correr para o garrafão. Então, a gente tem essa pick and roll man como uma jogada específica para pivôs e jogadores altos aqui, né, de garrafão. Tem também o post-up, que são jogadas ali do poste baixo, aquelas que o jogador geralmente está de costas para a cesta, embaixo do garrafão, enfim. Então eu gosto de separar em dois blocos. É um jogador big, que pontua acima de tudo ali no garrafão, a gente olha o pick and roll man e o post-up acima de tudo. É um jogador ali um pouco mais habilidoso, que trabalha de fora para dentro, aí eu coloco isolation e pick and roll ball handler. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer o exemplo. Se a gente observou que o Chicago Bulls é um time que sofre muito ali por dentro, no garrafão, quais são as melhores formas de você pontuar contra eles em teoria, né? A gente tem aqui como base jogadores grandes, jogadores que atuam no garrafão. Para jogadores da posição de center, de pivô, o Chicago Bulls é um dos 10 times mais vazados da NBA. E aí a gente vai ter que fazer um confere, beleza? Eles sofrem muito por dentro, eles sofrem muito para pivôs, digamos que eles vão enfrentar, sei lá, ali um Milwaukee Bucks, a gente vai ter ali o Giannis Antetokounmpo como o principal destaque, que pontua por dentro do Bucks. Ok, já temos aqui mais ou menos um sinal. Léo, mas o Giannis ele joga na posição de power forward. Só que o Giannis ali nos momentos ofensivos, ele é muito mais um pivô, tá? Porque o Miles Turner, que é o pivô do Bucks, ele abre para arremessar de 3, mas não tem problema. Para a posição do Giannis, power forward, que a gente observa aqui, o Chicago Bulls também é o sexto time mais vazado da NBA. E aí agora a gente vai aqui para as jogadas na qual o Giannis ele é bom. Por isso é muito importante a gente conhecer, né, a NBA. E acho que o Giannis aqui na isolation também pode ser considerado. Então a gente vai colocar aqui aspectos defensivos e vamos conferir pontos por jogo. Quantos pontos por jogo o Chicago Bulls sofre de jogadas de mano a mano? Pelo visto aqui, nem tanto. Eles não são um time de base, como eu disse para vocês. Considerando que aqui, a parte do Chicago Bulls, inclusive aqui, ó, eles são dos que menos sofrem pontos no mano a mano na liga, a gente inverteu a tabela. Bom, Warriors, Lakers, Bucks são os times que mais sofrem de jogadas de mano a mano. Então vamos aqui para jogadas na qual o Giannis ele é dominante, para conferir se vale a pena aqui esse over contra um Chicago Bulls, por exemplo, da vida. Bom, o Bulls é o segundo time que mais sofre pontos de média aqui para jogadas no pick and roll man. Beleza, mais uma jogada de jogador de garrafão que a gente validou. A gente também costuma observar ali o aproveitamento, né, contra o patrimônio desse time que a gente está apostando contra, mas se a gente tiver pelo menos um aqui, ou média de pontos, ou então ali o aproveitamento já tá bom o suficiente. Vamos dar uma olhada em outra jogada. Post up, poste baixo. Aqui eu já acho que vai inverter. Não vai ser em média de pontos por jogo, que o Chicago Bulls vai estar tão mal. Eles, na verdade, eles estão, né? Segundo time que mais sofre pontos em jogadas de poste baixo na liga. Então, beleza, sinal verde aqui pro Giannis. Depois, o que a gente vai fazer? Vamos observar no StatMuse ali a média de pontos por jogo dele, o histórico recente. Vamos dar uma olhada ali no Betting Pros, mas enfim. De base, é isso que vocês precisam. É entender quais são os times que são frágeis pra gente explorar eles. E a gente já tem alguns deles. Indiana, que sofre muitos pontos de mano a mano. Chicago Bulls, que é um time que joga num ritmo muito alto, sofre muitos pontos por jogo. Tem uma defesa mediana, mas cede muitas posses. A gente tem ali o Brooklyn Nets, que é um convite ali para você explorar eles, principalmente no garrafão. O próprio Washington Wizards também sempre sofreu muitos pontos para jogadores bigs. Enfim, a gente já sabe quais são as defesas ruins. Depois a gente precisa entender onde eles sofrem mais, por dentro ou por fora. Depois de entender por dentro ou por fora, a gente tem que decidir qual é o jogador que a gente vai explorar. Se a linha estiver muito alta, será que não é melhor a gente explorar algo mais coletivo? Por exemplo, a gente vai enfrentar um time que sofre muitos pontos ali no garrafão, mas a gente está falando de um time que não tem tanta presença de garrafão assim, não tem grandes pontuadores de centro. Será que não é melhor então a gente trabalhar como um todo? Porque a gente já sabe que os outros grandes pontuadores vão ter uma boa média, mas os outros jogadores de garrafão que não costumam pontuar tão bem também vão produzir bem, porque o garrafão daquele time é ruim. Então a gente consegue entender se o time sofre muito por fora ou por dentro. Depois a gente entende para qual posição eles mais sofrem, e depois a gente vai entender quais tipos de jogadas são favoráveis para que esse jogador pontue bem. Para a gente entender quais são as jogadas que o jogador determinado mais gosta de executar, aí a gente tem que entender, tem que assistir, dá para conferir aqui no próprio site da NBA, mas aí já é um outro trabalhinho, tá? Mas eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, é a mesma coisa, a gente muda aqui de times para jogadores, vamos aqui no Play Type e a gente vai colocar aqui, sei lá, em jogadas de poste baixo, post-up aqui, questões ofensivas, média de pontos por jogo, e a gente tem aqui Jokic, Porzingis, Şengün, Giannis aqui sendo produtivos nesse tipo de jogada. Aqui do lado a gente tem um aproveitamento deles, eles, por exemplo, o Giannis consegue converter 68,4% das bolas tentadas dessa forma, enfim. É dessa forma que a gente consegue ter o mínimo para poder entender se um jogador ou um time vai produzir bem contra o time, e é assim que a gente sabe
quais são os times mais lucrativos da temporada. Não adianta a gente ficar se envolvendo no jogo Oklahoma City Thunders contra New York Knicks, sei lá, outro time de topo ali, Denver Nuggets contra Cleveland Cavaliers. Cara, não. Peguem aqueles que têm bons jogadores ou um bom time para explorar as defesas frágeis. Nets, Indiana, Chicago, enfim. Tudo aquilo que eu já falei para vocês. Então, esses são os times mais lucrativos que você vai ter na temporada. E é assim que você descobre o quão ruins eles são. A temporada tá só começando, muita coisa vai mudar e é muito importante a gente acompanhar para entender quais são as tendências, as mudanças. Também tem outros critérios importantes para você definir uma aposta, olhar a escalação, olhar contexto, ver se um time tá de back-to-back, ver se um jogador, por mais que ele tenha encaixe contra um time, ele nunca consegue pontuar bem contra eles. Então, vamos evitar tudo isso, a gente tem que observar, mas o mínimo que a gente quer passar aqui para vocês é vocês entenderem que é mais fácil explorar os times que são ruins, com defeitos claros, do que necessariamente ficar insistindo em jogos que não tem chance de lucratividade. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Traremos mais vídeos desse conteúdo aqui para vocês. E lembrando que para quem é membro do canal tem ainda mais conteúdos desse tipo. Confiram o nosso grupo VIP, chamem lá no WhatsApp e aproveitem, porque todo esse conteúdo, essa forma de analisar, vocês não encontram em lugar nenhum. Eu adoraria que outros criadores de conteúdo te fizessem um trabalho dessa forma, estudassem de fato assim o tanto que a gente estuda, porque eu acho que ia evitar muitas pessoas terem problemas com apostas, perderem muito dinheiro, ou pelo menos as pessoas iriam fazer aquelas tipos que, pô, tinha pelo menos algum embasamento, eu não fiz burrice. Mas infelizmente, eu já tentei, eu já procurei, e foi justamente por conta dessa falta de conteúdo que eu decidi criar o Cesta de Trade, porque eu acho que vocês que vão apostar com ou sem a minha opinião, concordando ou discordando, merecem pelo menos aí estar embasados de números e estatísticas de fato estudadas e de um conteúdo sério, tá? Eu não me proponho aqui a ser um cara espalhafatoso, um cara, tipo, engraçado, porque a gente tá falando de dinheiro, dinheiro é coisa séria. Você, rico ou pobre, aposte aqui com moderação, mas acima de tudo, entenda que dinheiro não se brinca, tá? Então, quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que tenham deixado, peço desculpas por esse conteúdo mais denso, mais sério, mas é assim que eu trabalho, não tem jeito, coração, eu sou muito grato por toda a audiência de vocês ao longo desses anos. Muito obrigado pela sua audiência e falou!